Graça e paz, queridos. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra em Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18, que diz assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto no Mar Vermelho, e armado, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Queridos, o que eu quero dizer com essa palavra? Que Deus foi claro, no versículo 17, Deus foi claro em dizer que o povo iria ver a guerra, e poderia ser que por causa das guerras que eles iam enfrentar, Deus não iria permitir o povo passar pelo caminho mais próximo. E o povo, por conta disso, deram uma volta no deserto. O caminho seria muito mais curto. Se você pegar um mapa dessa região e ver, a terra dos filisteus estava bem próximo da saída do Egito. Mas Deus, pela sua infinita sabedoria, Ele não permitiu o povo passar por ali. Antes, o povo deu uma volta imensa e levou um tempo muito longo até a entrada da terra prometida. E aqui no versículo 17 tem a resposta porque Deus não permitiu esse povo passar pelo caminho mais curto, mais próximo. Não era um atalho, era simplesmente o caminho mais viável. Só que aos nossos olhos, aos olhos de Deus, Deus analisou, conhecendo o povo, sabendo das guerras que Israel ia enfrentar, Deus não permite esse povo ir pelo caminho mais próximo, mais curto. Deus vai com o povo em uma jornada longa, duradoura, difícil de enfrentar. O povo vai enfrentando guerras e mais guerras e mais guerras, e até chegar à terra prometida. Você vai ver que durante todo esse trajeto do povo, Deus vai se revelando a esse povo. Deus vai se fazendo ser conhecido a esse povo. Esse povo que acaba de sair do Egito, acaba de sair da opressão, do domínio de Faraó, vai ter um tempo para ir conhecendo esse Deus, para ir enfrentando guerras e saindo das suas guerras, tendo um conhecimento maior de quem é esse Deus que os tirou da terra do Egito. E o que essa palavra tem a ver conosco? Quando nós nos convertemos, é algo simbólico com o Egito, com a nossa saída do Egito. E durante o processo da saída do Egito, do pecado, das garras do diabo, que Deus nos tira até a chegada da nova Canaã, a Canaã que vai ser eterna, do céu, nós passamos por um processo aqui e não é rápido, não é fácil. Você vê que da nossa conversão até a nossa ida para o céu, nós passamos por inúmeras guerras. E nesse período de deserto que nós vivemos aqui na Terra, nós temos a oportunidade de conhecer o nosso Deus. E muitas vezes, queridos, isso acontece com a gente. Deus não nos permite tomar o caminho mais curto, mais rápido, porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura, Ele percebe até onde nós podemos suportar. Tem guerras que Deus vai permitir acontecer na nossa vida gradualmente, porque Ele sabe das nossas desistências,
Ele sabe da nossa tendência a retroceder. Ele sabe da nossa humanidade, ele nos conhece melhor do que a gente mesmo. E Deus, conhecendo aquele povo, não permitiu aquele povo passar por um caminho mais curto, porque o povo poderia voltar para o Egito. Assim também é na nossa vida. Muitas vezes Deus não nos permite tomar caminhos mais curtos para que a gente não retroceda em algumas coisas, que a gente não volte a fazer as mesmas coisas, para que a gente não volte a ficar aprisionado na terra que antes nos dominava. Ele vai nos afastando e dando voltas conosco por um caminho mais longo, por um caminho difícil, mas te deixa bem longe daquelas coisas que antes de você praticava. Te deixa bem distante daquela realidade que você vivia. Te leva para bem longe de amizades, de vínculos, de comportamentos, de atitudes que você antes vivia. E quando você enfrenta as suas guerras, você olha para trás e vê que a estrada que você já caminhou já é muito longa para você voltar atrás. Mas se Deus te permite ficar pertinho dos lugares, ambientes, estilo de vida que você vivia antes, a possibilidade de você voltar para aquela vida seria muito grande. Mas Deus vai nos separando, Deus vai nos afastando, Deus vai nos levando por caminhos mais longos, mais distantes, e nós vamos enfrentando as guerras gradualmente. Você vê que desde a sua conversão até aqui, quantas guerras você já enfrentou, mas você não enfrentou elas todas de uma vez. Você vai ver que de tempos em tempos, de passo a passo, Deus vai se revelando, Deus vai se mostrando a você, Deus vai te ensinando qual é a vontade dele, assim como foi na trajetória do povo do Egito, que saiu do Egito. Quando eles passaram pelo caminho do deserto, ali eles conheceram os 10 mandamentos, ali eles conheceram Deus mais de perto. Deus se mostrava como coluna de fogo, como nuvem que protegia aquele povo. Deus se fez presente com muita intensidade para aquele povo, para que aquele povo pudesse conhecer a Deus. Assim é na minha e na tua vida. Deus quer se fazer presente. Deus, ele quer se manifestar. Ele quer nos revelar a sua vontade. Ele quer nos afastar. Quanto mais ele pode nos afastar da vida que nós vivíamos antes. Algumas pessoas falam, talvez você mesmo já tenha falado, poxa, quando eu era do mundo, quando eu vivia minha vida sem me importar com nada, essas coisas não me aconteciam. Isso passou a me acontecer depois que eu me tornei cristão. Mas, queridos, não é exatamente isso que esse texto está falando? O próprio Deus falou a respeito desse povo: eu não vou deixá-los passar pela terra dos filisteus. Por que a terra dos filisteus? Porque é um caminho mais próximo. Porque o povo, porventura, se arrependa e volte à terra do Egito. Mas por que voltar à terra do Egito se eles eram escravos? Queridos, muitas vezes acontece assim conosco. Muitas vezes preferimos viver uma vida de escravidão, na mão do diabo, no pecado, nos vícios, na prostituição, no adultério, do que fazer um rompimento com o faraó e enfrentar as guerras até chegar à terra prometida. Porque por mais escravo que aquele povo pudesse ser, eles conviviam pacificamente com o faraó, no sentido de ser alimentados por ele, ter desfrutado daquilo que eles desfrutavam antes. Agora eles têm que se desvincular completamente e depender de Deus.
aprender a conhecer a Deus no deserto. Esse povo começa a murmurar, questionar por que isso, por que nos falta isso, por que nos falta aquilo, porque Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto. Quantas indagações nós também passamos, nós temos diante de Deus nesse período de deserto que passamos. Quantos questionamentos nós fazemos a Deus? Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver isso? Se antes eu não vivia essa pressão, e eu não estava nem vivendo com o Senhor, mas por que agora eu tenho que passar por isso? E, queridos, nós precisamos entender aquilo que Jesus falou, e eu tenho falado isso, que neste mundo nós teremos que passar por aflições. Mas Jesus disse, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe o que significa isso? Se Jesus já venceu o mundo, você já é mais que vencedor. Porque ele venceu por mim e por você. Se ele venceu, você também vai vencer. E você não precisa se adequar à vida antiga, as cadeias antigas que você vivia, por causa dos seus enfrentamentos que você passou a ter quando você se desvinculou dessa vida. Você precisa ser forte e corajoso. Não temer, porque o seu Deus é contigo para te ajudar nessas guerras. O teu Deus vai com você em todo esse percurso, te ajudando, te livrando, te colocando a salvo. Não se desvie do Senhor. Não volte ao Egito por causa dos enfrentamentos de luta. Se Deus permitiu você passar algumas lutas e adversidades, saiba que não é para te maltratar, mas é fortalecer a tua fé. É para que a sua fé não seja frágil, é para que você não seja vulnerável, mas para que você seja forte, aprovado, para que você não pare por qualquer coisa. Enfim, nós precisamos confiar que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele não nos tirou do mundo, das coisas que nós vivíamos antes para morrer aqui nesse deserto, mas nós temos uma terra prometida nos aguardando. E eu quero te encorajar a caminhar com o Senhor, por mais lutas que você enfrente, por mais guerras que você tenha que encarar. Acredite, o Senhor está com você e Ele vai te dar vitória em todas as suas guerras e vai te levar para a sua Canaã. Que a graça e a paz seja com você. Que Deus abençoe sua vida.